Muita gente começa a montar sua home gym com pesos livres, bancos e racks. Mas e aí bate aquela saudade de um bom sistema de polia. O monocross visa atender essa necessidade da forma mais básica e simples possível. Mas se eu te dissesse que o equipamento de hoje redefine tudo o que a gente espera em um monocross em todos os sentidos. Mais peso, sistema inteligente de duplas polias, uma gama de pegadores e ainda um sistema que permite realizar tanto uma puxada alta como uma remada tão boa como uma máquina profissional. E tem mais, ainda ele tem todo um sistema de estação de calistenia. Ficou curioso? Esse é o review do monocross multifuncional MC1000 da Uplift. Pessoal, hoje eu estou empolgado para mostrar essa peça para vocês. É uma peça que não tem similar no Brasil. Eu vou começar falando um pouquinho das especificações técnicas desse produto. Vamos começar pelo peso dele. Ele tem 100 kg de peso total, com placas de 5 kg. O sistema de carga é tanto 2:1 como 1:1. Ele tem um sistema único de polias inteligentes, que eu vou explicar um pouquinho depois para vocês. Ele tem 2,35 m de altura, 55 cm de largura e 1,10 m de comprimento. Possui garantia contra defeitos de fabricação de 2 anos. Além disso, ele é vendido hoje, em 2025, em torno de R$ 6.500. Ele acompanha os seguintes acessórios: suporte de paralelas, um suporte de puxada alta, puxador corda, uma barra reta curta, uma barra longa, um par de tornozeleiras e um par de estribos. Dito isso, eu quero te mostrar de perto cada função e mecanismo desse equipamento. Bora? Primeiro, o grande diferencial dela é o sistema de polias inteligentes. Vou mostrar bem para vocês como é que funciona. Então vocês veem aqui que a gente tem duas polias, tá? Quando a gente utiliza somente uma polia por vez, como nesse caso aqui que eu vou mostrar, a gente tem uma proporção 2:1. O que é isso? Quando eu levanto, por exemplo, ali tem 20 kg nesse sistema 2:1, eu estou de fato levantando 10 kg, metade do peso. Quando está nessa função, ele fica um pouquinho mais suave e a gente consegue fazer incrementos de pesos menores, porque se a gente aumentar 5 kg, na verdade a gente está aumentando 2,5. Agora, quando a gente utiliza as duas polias de uma vez, ele vai para o sistema 1:1, ou seja, se tem 20 kg ali, como ele tem agora, a gente levanta de fato 20 kg, tá? E ainda tem mais uma questão que dá para fazer. Dá para a gente, por exemplo, pegar, desconectar uma dessas polias e conectar uma na outra, tá? Para fazer unilateral, por exemplo. E nesse caso, a gente transformou em 1:1 também a questão da polia unilateral e agora eu estou levantando 20 kg. Como que eu, Felipe, utilizaria esse sistema? Para exercícios isolados, que a gente precisa de menos peso e que a progressão de peso também é menor, eu vou dar um exemplo. Uma elevação lateral, um bíceps, um tríceps, eu utilizaria unicamente a polia na proporção 2:1, porque ela é um pouco mais suave, tá? Tem outra questão, quando a gente utiliza 2:1, acontece outro fenômeno também. Para cada 2 centímetros de cabo que a gente puxa, só aumenta um ali, ó. Pode ver, eu tô puxando um monte e ele não aumenta muito. Quando a gente utiliza o sistema 1:1, para cada 1 centímetro que a gente puxa, também aumenta 1 centímetro. Pode ver que agora, ó, o stack de peso ele puxa muito mais, tá? Também tem esse detalhe. Agora o sistema de 1:1, para que eu utilizaria? Para exercícios pesados, tá? E que também tem uma suavidade e não faz tanta diferença. Então, puxadas altas, remada baixa, quiser fazer um terra parcial, quiser fazer um stiff, aí eu utilizaria a proporção 1:1. Uma coisa que é muito legal desse sistema único aqui de polias inteligentes é que ele permite fazer exercícios num monocross que normalmente não se faz no monocross. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Outra coisa que é legal nesse sistema é a gente poder realizar, por exemplo, remadas com cada braço individual e podendo também ter uma amplitude melhor de ângulo de braço. Vou mostrar para vocês. Aproveitando, eu já vou falar um pouquinho dos pegadores que acompanham ele. Então, como vocês viram, a gente tem esse par de estribo, que é um dos que a gente mais vai utilizar para todos os exercícios de puxadas, para muitos exercícios de crucifixo, de rosca direta e assim por diante. Ele acompanha essas duas tornozeleiras. É legal falar que ele tem 2 ganchos aqui, então a gente pode já deixar organizadinho e no próprio monocross os pegadores. Isso aqui é excelente para treinos de inferiores, mas também é muito interessante para elevações laterais e alguns exercícios quando a gente não quer colocar o punho na jogada e tanto o antebraço. Ele dá uma isolada ainda mais no músculo. Além disso, né, a gente tem aqui os clássicos, então, né? A gente tem um puxador longo, né? Para as puxadas altas, remadas,
é legal reforçar que ele é maciço, tá? Ele não é oco. Em muitas máquinas assim, um pouco mais baratas, vem o mesmo pegador, mais oco. Quando ele é oco, ele começa a envergar um pouco e não é tão bom o movimento. Esse é maciço, ele não enverga, é muito bom. E o outro ponto aqui também que acompanha nele, a gente tem um pegador curto, reto, e esse também maciço, tá? Que dá uma estabilidade a mais. E por último, a gente tem também o pegador corda, tá? Que é um clássico, né? Para tanto exercício de tríceps, uma rosca martelo, enfim, a criatividade é limitante. Mas ele acompanha um sistema completo de pegadores que eu diria que não falta nenhum dos principais. Galera, uma função que é muito legal quando a gente está usando, por exemplo, as caneleiras para exercício de inferiores, são essas duas pegas aqui, tá? Então, por exemplo, a gente vai fazer um apoio de glúteo aqui, a gente pode segurar aqui e realizar com todo o conforto, tá? Sem precisar estar segurando em uma parte da estrutura que não foi pensada para isso. Realmente ela é uma máquina pensada para todas as necessidades. Mas e aí, tá gostando do review? Gostou dessa máquina? A gente aqui da Home Gym Brasil conseguiu um cupom especial de desconto para o site da Uplift, tá? Eu vou deixar aqui o cupom abaixo. Ele dá 5% de desconto em qualquer compra no site da Uplift e também desse equipamento. E eu também vou deixar o link do equipamento na descrição do vídeo. Um dos outros grandes diferenciais dele, e que dá o nome para ele, né? MC1000 vem do questão da carga, dele ter 100 kg de carga, é justamente essa carga dele. 100 kg, não existe nenhum outro monocross no Brasil com 100 kg de carga que tenha a opção de proporção 1 para 1. Existe sim uma outra opção com 100 kg de carga, mas é proporção 2 para 1. Então você vai levantar no máximo de fato 50 kg. Então isso daqui, além de ser um monocross, na verdade torna ele uma puxada alta e uma remada baixa, como eu vou mostrar depois, profissional, porque é carga pra caramba. Esse 100 kg tem algumas vantagens, tá? Então ele é também um dos únicos monocross que não precisa ser fixado na parede. Então você não vai precisar chumbar na parede. E por ele ser muito pesado, e vocês podem ver que ele não está diretamente no chão, ele tem um pouco mais de altura. Então o centro de gravidade dele é um pouco mais para cima. Então ele é totalmente estável, não precisa estar na parede, você pode puxar aqui ó, de qualquer jeito, ele não chega nem perto de virar. Já muitos dos monocross que são necessários fixar na parede, se você fizer isso daqui e ele não tiver fixado na parede, ele tomba, ele vem. Eu estou puxando com tudo, ele mal se mexe. Então ele tem uma excelente estabilidade e ele é menos evasivo, não precisa fazer furação de parede. E eu vou ilustrar um pouquinho para vocês alguns exercícios, coisas que só dão para fazer nele porque ele realmente tem muito peso. Quer dizer, se você é muito forte, ele vai dar conta ainda das cargas que você usa. Agora eu vou falar de duas funções dele que basicamente elevam ele da categoria de monocross para um monocross multifuncional. E uma das que eu mais gosto é essa daqui. Ele tem esse apoio aqui que a gente pode botar nesses furos, né? Tem 5 furos que pode colocar. E basicamente o que é isso? É aquele apoio para travar a perna para fazer as puxadas altas. Então a gente vem com um banco, né? Aqui. E a partir desse momento a gente tem esse apoio, a gente tem esse banco. A gente trava bem a perna e a gente consegue fazer uma puxada super pesada, que nem uma máquina mesmo, e a gente consegue gerar muito mais torque. Se a gente não tem esse apoio de perna nas puxadas, a gente perde muito em carga. Então com isso daqui a gente transforma uma máquina profissional e pode realizar uma puxada aí super pesada, tá? O segundo ponto também tem a ver com a parte de costas, tá? Ele tem um apoio para remada baixa, então a gente desce a polia aqui, na altura mais baixa que a gente conseguir, que é essa daqui. A gente tem esse apoio aqui, tá? Esse apoio ele é já integrado na máquina, ele não mexe, ele é super estável. Então, uma vez que a gente apoia os pés aqui, a gente tem também uma máquina de remada baixa de primeiríssima qualidade, tá? E a gente consegue fazer super pesado. Junto com esse sistema de polia inteligente, eu diria que é melhor que muita máquina de remada baixa das academias aí. É legal ressaltar que, apesar dessas duas opções, ainda tem mais opções de puxadas e remadas nesse monocross. A gente pode, por exemplo, colocar um banco para apoiar o peito e tem uma remada com o peito apoiado, que seria uma remada que normalmente a gente só faria em máquinas. A gente pode também colocar um banco e fazer uma puxada unilateral, também assim no ângulo diferenciado, por exemplo, no ângulo mais aqui, também seria uma excelente opção de costas. As opções são muitas. Agora a gente vai para a parte de calistenia, que são basicamente 2 exercícios. Tem a parte das paralelas e a parte da barra fixa. Vou começar falando da paralela, tá? Então esse é o apetrecho, né, o acoplamento que a gente utiliza para fazer a paralela. A gente vai botar ele nos buracos específicos, tá? O buraco da paralela é um, o buraco do apoio de pernas é o outro. Você não consegue usar um no outro, tá? Então a gente bota numa altura que é confortável. Sem esse pino aqui que vem, ele pode girar, tá? Então a gente coloca esse pino que vai fazer o travamento. Uma vez que a gente travou aqui, ela fica super estável e não tem chance de virar. Até então, tudo que eu falei não tinha nenhuma crítica, tá? Eu diria que é tudo nota 10 de 10, se não até mais que isso.
Essa parte da paralela já tem umas questões que eu não gosto tanto e eu vou explicar o porquê, tá? A primeira qual que é? Eu gosto de fazer a paralela o quê? Nesse sentido. Então, como a gente tem esse eixo central aqui nessa peça, se a gente for fazer a paralela assim, apesar de ela ser bem confortável, bem estável, a gente tem que desviar um pouco o rosto, tá? Se fizer assim, vai praticamente encostar, tá? Se eu inclinar um pouquinho mais, como eu gosto de fazer, já encosta. Dá pra fazer? Dá pra fazer, mas não é tão confortável. E aí a segunda opção é fazer virado pra lá, que eu achei um pouco melhor, mas também requer, assim, digamos, um pouco ficar desviando a perna daqui. Não é o fim do mundo, mas também não é tão bom como uma paralela dedicada. Eu diria que é mais uma função quase brinde. Ela é legal, ela vai dar para utilizar, mas, por exemplo, se você é alguém que faz paralela com carga adicional, etc., talvez não seja a melhor opção. E agora a gente vai para a parte de barra fixa. Quanto à questão de funcionalidade, como ela é executada, eu não tenho o que criticar, tá? Essa barra fixa aqui em cima, ela tem um acabamento excelente na manopla, tá? Um acabamento bem comercial, que é difícil ver em equipamento de home gym, e ela é super estável e super gostosa de fazer, tá? Então, como tem muito peso no monocross, fica bem estável. Quanto a isso, tudo ok. No entanto, eu só acho que se a gente tem uma opção de barra fixa, deveria ser outro tipo de pegada. Eu acho que fica muito limitada. Essa não é a pegada mais usual para barra fixa. A mais usual, né, é a pronada mais aberta. Então, se eu fosse colocar apenas uma opção de barra fixa, eu colocaria uma barra para a gente poder fazer a barra fixa pronada tanto mais aberta como um pouquinho mais fechada. Ou então, né, uma opção de uma barra aqui para fazer a pronada, e aí sim, duas barras aqui para fazer a paralela. Ele é, digamos, uma barra fixa paralela na largura dos ombros, com um pouquinho de supinação. É uma escolha, digamos assim, meio atípica. E essa seria a minha segunda crítica quanto à parte de calistenia, que eu acho que é muito boa. Eu entendo também que o principal dele, né, são essas funções de monocross, da polia inteligente e todo o resto, e a parte de paralela e barra fixa vem quase como um brinde. Até que se a gente for ver pelo preço, basicamente é um brinde mesmo, porque ela já tem um preço muito competitivo só pelas funções normais. Então, olhando assim, não dá para ser tão exigente com a barra fixa e com a paralela, mas é um ponto a melhorar para ele entregar ainda mais valor pelo preço que tem. E galera, esse foi o review do monocross multifuncional MC1000 da Uplift. Sem dúvida foi um dos reviews que eu mais gostei de fazer e uma das peças que eu trouxe que eu realmente senti que tem algo de diferente do mercado para mostrar para vocês. Claro, a gente faz review de tudo, desde peças mais simples até mais complexas, mas é muito legal trazer algo realmente diferente, inovador, para vocês darem uma olhada. E aí, você está gostando do nosso trabalho? Está acompanhando os reviews? Tirou alguns insights? De repente, alguma sugestão de produto que você adquiriu para sua home gym? Então, eu vou pedir um favor. Deixa o like nesse vídeo. Se a gente ajudou de alguma forma, também um comentário. E, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe o nosso trabalho mais de perto. Felipe da Home Gym Brasil, fui! Barras, anilhas e hacks. Mais uma vez. Sistema inteligente de polias. Mais uma vez. Mais peso, sistema duplo de inteligência. Mais peso, sistema inteligente de. Mais uma vez, cara. Mais peso, sistema inteligente duplo de polias, vários acessórios para. Mais uma vez, cara. Vários. Mas se eu te dissesse que o monocross de hoje redefine tudo que. Mais uma vez. Mas se eu te dissesse que o equipamento de hoje redefine tudo de que. Mais uma vez. Se não for suficiente, ele ainda tem umas. E tem mais, ele ainda tem todo um sistema de... Mais uma vez. Mais uma vez. Basicamente, a gente tem, quando a gente utiliza... Mais uma vez. Dito isso, eu quero te mostrar de perto cada função e mecanismo desse capa... Mais uma vez. Agora eu vou falar de duas funções dele. Mais uma vez.